Olá pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês como que funciona então a sincronização, a temporização com circuitos síncronos. Então aqui a gente tem um contador, novamente um contador, que eu acho que é incremental. A gente tem o clock, que sincroniza tanto esse primeiro flip-flop, como passando também para o segundo flip-flop, para o terceiro e para o quarto. Então todos esses flip-flops estão sincronizados pela mesma onda. É um circuito sequencial síncrono. Então tem todos com o flip-flop JK e todos na mesma onda de clock. E tem uma certa lógica aqui entre cada um deles para controlar quando que ele muda ou não. Então, diferente do assíncrono, onde todo J e o K era 1, aqui é diferente. Então o J e o K aqui ele é controlado pelo Q0. O J e o K do terceiro aqui ele é controlado pelo Q1 e pelo Q0. Aí o JK do quarto aqui é controlado pelo Q2 e por esse AND que tem o Q0 e o Q1. E assim vai. Esse aqui é um contador. É como ideia bem simples. Então, se a gente olhar a contagem, toda vez que muda, o primeiro sempre muda e os outros mudam quando os anteriores mudam. Então, essa primeira coluna aqui, ele sempre está mudando. 0, 1, 0, 1, 0, 1, que é o que ele está ligado aqui na fonte de 1, né, JK. Esse segundo, ele muda quando o anterior é 1. Quando o anterior é 1, na próxima ciclo, ele vai mudar em 1. Quando o anterior fica 1 de novo, ele muda para 0. E assim vai. E esse último aqui, esse último cara, ele muda quando os dois anteriores são 1, no próximo clock ele vai valer 1. Aí assim vai. Então, contadores funcionam normalmente dessa forma. Uma forma, talvez intuitiva, de implementá-los é seguindo essa ideia, encadeando essas portas Z para pegar todos os anteriores. Então, esse cara aqui, o flip-flop aqui que eu chamei de 4, ele só vai mudar se o 3, o 2 e o 1 tiverem sido 1 no clock anterior. Certo? Mas para analisar qual é a frequência de operação que ele funciona, agora a gente precisa entender um pouquinho os circuitos sequenciais síncronos. Porque aqui a gente não vai ter aquele atraso se propagando do 1 para o 2, para o 3, para o 4, porque o clock vai bater para todo mundo, não necessariamente ao mesmo tempo, depois a gente vai ver clock skew, mas a princípio, né, se a gente considerar clock skew, eles vão começar o atraso no mesmo tempo. Então não importa se eu tenha 20 flip-flops, 20 bits, o atraso não vai ser 20 vezes o atraso de cada flip-flop. Vai ser apenas um flip-flop. A gente tem que olhar, a gente vai olhar então o que o circuito combinacional afeta entre eles, mas eu não tenho esse atraso dos flip-flops se acumulando, porque o 2 ele vai começar a sincronizar a partir do clock, e o 1 também. Eles têm que olhar o circuito combinacional e tudo mais que a gente vai entender agora, mas diferente do assíncrono, eu não estou acumulando o clock to kill de cada flip-flop para trás. Muito bem, então, como que funciona essa ideia do contador sequencial? Nada mais é que eu vou ter que olhar os pares. Eu vou ter um flip-flop aqui que a gente pode chamar de fonte e outro flip-flop que a gente pode chamar de destino. Certo? Então, o flip-flop vai ser fonte para outro flip-flop. Nesse caso aqui, o 1 ele é fonte do 2, porque a saída do 1 ele vai para o 2. Ou se a gente olhar o 2 é fonte do 3, porque a saída do 2 passa para o circuito combinacional e chega no 3. O 1 para o 2 aqui não tem o circuito combinacional, porque não precisa. Mas a princípio, de forma geral, a gente tem que o fonte, o sinal dele vai passar por um circuito combinacional e vai chegar ali na parte do D, né, na entrada do flip-flop destino. Então tem um flip-flop fonte e um flip-flop destino e um circuito combinacional no meio. Então todo o circuito sequencial síncrono ele pode ser resumido dessa forma. É um circuito combinacional entre dois elementos de memória, nesse caso aqui flip-flop. Até coloquei D, mas tanto faz, pode ser o J, né, e o K, ou qualquer outro tipo de flip-flop. Né? O fato é que eu tenho dois flip-flops, que um vai ser chamado de fonte e outro de destino. Nesse caso aqui, o 1, por exemplo, ele é fonte do 2. O 1, eu também posso enxergar ele como fonte do 3, onde o circuito combinacional entre o 1 e o 3 é uma porta AND. E
eu também posso enxergar ele como o fonte, onde ele passa por essa porta end, por essa porta end e chega até o 4. Ele é fonte do 4 também. Onde, nesse caso, o circuito combinacional entre 1 e o 4 são duas portas ends. Então, como é que funciona de maneira geral? Eu tenho que, uma forma talvez melhor de enxergar isso, é se eu colocar aqui uma linha do tempo, certo? O tempo correndo aqui, eu vou ter, em um certo instante, uma batida do clock, que eu vou chamar de C1. Quando o clock bater, o que acontece? Eu tenho um dado aqui antes desse par. Ele precisa entrar nesse circuito do par para ser calculado. Então, o funcionamento geral é o dado vai entrar aqui nesse circuito, entre esse par, né? Vai ser processado por esse flip-flop, propagado aqui para dentro. Ele então vai passar por esse circuito combinacional, que vai processar esse sinal de alguma maneira. Aqui, por exemplo, pode ser uma ULA, pode ser um somador, alguma coisa assim que processa o sinal. E ele pode ter, obviamente, outras entradas. Né? Como a gente vê aqui, essa porta end, ela tem a entrada do 2, o do 1 e chega no 3. Então a gente pode enxergar como um flip-flop, um circuito combinacional, onde eu tenho dois flip-flops que vai para o destino. Então, esses dois caras oferecem entradas na saída deles, na entrada desse circuito combinacional, que vai para um flip-flop destino. A gente vai olhar sempre eles par a par, de forma individual. Então a gente ignora uma das entradas e pega só um flip-flop por um combinacional até o destino. Então a gente vai olhar dessa maneira geral. Um flip-flop, o sinal entra aqui, passa pelo flip-flop, vai passar pelo circuito combinacional e eventualmente ele vai chegar aqui na porta de entrada desse outro flip-flop. E esse sinal então precisa ser capturado. Ele entrou no circuito, foi processado, aconteceu alguma computação ali no meio, e agora ele chegou na porta de entrada desse flip-flop que ele precisa ser capturado. Isso precisa de dois clocks. O primeiro clock, o sinal começa a propagar aqui para dentro e ser computado. E no segundo clock, ele vai ser então capturado pelo flip-flop destino. Então essa análise, ela vai ser entre duas batidas de clock. É a análise onde a gente vai computar o tempo necessário para o nosso circuito funcionar corretamente, né? Qual que é o período do clock mínimo para que ele funcione corretamente. Ou seja, qual que é a frequência de operação. Quanto menor eu conseguir deixar esse período do clock, mais rápido o meu circuito vai funcionar. Ele consegue processar mais dados em menos tempo. Então, o ideal é que eu consiga um período de clock menor possível. E qual que é o menor possível? É isso que a gente tem que analisar. É essa análise que a gente faz agora para saber qual que é a frequência de operação. E depois a gente vai olhar como exemplo esse flip-flop aqui de cima, esse contador aqui de cima. Então o que acontece? O clock bateu, o dado que estava aqui, ele tem que se propagar para dentro desse circuito aqui. O tempo que leva para isso acontecer é o tempo do clock to kill desse flip-flop. Certo? Do clock to kill do flip-flop fonte. Então, nesse instante aqui, eu tenho o dado pronto neste ponto. Vou até mudar de cor aqui. Depois, ele leva um tempo para propagar pelo combinacional e chegar aqui na porta de entrada do flip-flop destino, que é o tempo de propagação, eu vou chamar aqui TPC, tempo de propagação do combinacional. Certo? TPC. Então, esse circuito combinacional vai ter um certo tempo de propagação. É o que a gente viu lá em circuitos convencionais. Então, nesse ponto aqui, o sinal está pronto para ser capturado pelo flip-flop. Mas o que acontece é que, para esse sinal ser capturado pelo flip-flop, ele tem que estar pronto assim que o clock bate, um certo tempo antes. Certo? E que tempo é esse? A gente viu que o flip-flop ele tem que respeitar o tempo de setup do destino. Então, o dado ele tem que estar pronto no máximo nesse ponto, que é o quê? É o período do clock menos o tempo de setup. O dado que eu quero capturar tem que estar estável, começar a ficar estável neste intervalo aqui. E o tempo que ele demora para ficar estável é esse cara aqui, a soma desses dois. Certo? Então, neste tempo aqui, o dado ficou estável na entrada do flip-flop destino. Ficou estável lá. Ele entrou no circuito, foi processado, etc. O que quer que tenha, faça esse circuito combinacional, soma, multiplicação ou qualquer outra coisa. Ele ficou estável depois de clock to kill mais o TPC, a partir do primeiro clock.
Então, quando o clock bater de novo, se esse tempo aqui for menor, né, o tempo que leva para ficar estável for menor que todo esse tempo aqui, meu circuito funciona. Senão ele não funciona. Então, o que acontece, por exemplo, deixa eu tentar desenhar aqui diferente. Se o meu clock é diferente, o que acontece se o meu período do clock é esse aqui? Então, meu período do clock eu tentei deixar o mais rápido possível, fiz um overclock no meu processador, por exemplo, e ficou aqui, bem curtinho. E o clock to kill, o TPC, ele ainda está antes do período do clock. O problema é que, para o sinal ser capturado nesse flip-flop destino, assim que o clock bate, ele tem que estar pronto um certo tempo antes, que é o tempo de setup. Então, ele tinha que estar pronto nesse ponto vermelho. Ele só ficou pronto depois, nesse ponto verde. Então, esse flip-flop destino não tem garantias que ele vai capturar. Por exemplo, eu mandei fazer uma soma. Meu dado entrou, ele começou a fazer essa soma, mas eu capturei ainda um valor que não é o resultado da soma. Então, quando eu mando somar no meu processador com overclock 2 mais 2, eu vou olhar o resultado, vai estar lá 10. Não está o resultado correto, por quê? Porque o tempo de setup do meu flip-flop não foi respeitado. Certo? Meu dado tinha que estar pronto antes desse ponto aqui. Então, o que eu faço para resolver isso? Aumento o meu período do clock. Então, essa análise é uma análise que a gente faz para computar qual é o período mínimo de clock para que o dado seja processado e corretamente capturado pelo meu elemento de memória. Então, colocando aqui de novo para a gente pegar a fórmula, a gente tem essa análise que é entre dois clocks, ou seja, isso aqui me dá o período do clock. O dado tem que estar pronto neste ponto aqui, o período do clock menos o tempo de setup. Então, tempo de setup. Neste intervalo aqui é quando o dado tem que estar pronto. Então, período do clock menos o tempo de setup. Esse período tem que ser maior do que o tempo que leva para o dado ficar pronto. E qual que é o tempo que leva para o dado ficar pronto neste ponto aqui? O clock bateu, vai levar um tempo, que é o clock to kill, que é o tempo que leva para o dado atravessar o flip-flop, somado a um tempo de propagação do combinacional, que é o tempo aqui desse circuito. Então, depois desses dois tempos, o dado vai estar pronto nesse pontinho aqui, que é a entrada do flip-flop. Então, esse tempo, a soma desses dois tempos, tem que ser menor do que esse tempo aqui, que a gente calculou, que é o clock menos setup. Então, isso tem que ser maior que o clock to kill, mais o tempo de propagação do combinacional. Voltando ali para a mesma cor, colocando o tempo de setup para lá, somando dos dois lados, eu tenho que o período do clock ele tem que ser maior que o clock to kill do flip-flop fonte, que no meu circuito eu posso ter flip-flops diferentes. Então, clock to kill do flip-flop que é fonte, mais o tempo de propagação do combinacional, que é o tempo desse circuito calcular, o que tem que calcular, mais o tempo de setup do flip-flop destino. Certo? Então, o meu período do clock tem que ser maior, com uma certa folga. Então, tem que ter uma folga entre esse intervalo, porque meus atrasos eles não dependem somente de como o flip-flop foi feito, como as portas lógicas foram feitas. A temperatura, a umidade, tudo isso influencia também. Então, para ter essa folga, a gente tem que pôr, tipicamente, ali uns 10% de folga entre o período que leva para o dado ficar pronto e o período em que ele tem que estar pronto para ser capturado pelo destino. Então, a gente tem essa folguinha a mais. Então, isso aqui seria, sem considerar a folga, a fórmula que a gente usa para calcular qual é o período mínimo ou a nossa frequência máxima de operação de um circuito sequencial síncrono. Seja qual for o circuito, um contador, um processador, como a gente vai ver mais para frente, processadores pipeline, a gente vai olhar todos os pares e pegar o pior caso. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, essa é a nossa fórmula, eu vou apagar o resto aqui. E a gente vai olhar aquele contador ali em cima. Então, aquele contador ali em cima, o que ele faz?
a gente tem alguns pares. Então a gente vai olhar todos os pares que a gente tem nesse contador. A gente tem o par que é do 1 para o 2, então do 1 para o flip-flop 2. Qual que é o circuito combinacional nesse meio? Eu não tenho nada, né? Então meu tempo de propagação do circuito combinacional, nesse caso aqui, vai ser 0, porque ele não tem porta lógica nenhuma. O nosso próximo par é do 1 até o 3. Então do 1 ao 3, ele vai ter o que como circuito combinacional? Eu tenho flip-flop 1, eu tenho basicamente um AND, então eu tenho flip-flop 3. É esse caminho que a gente acabou de desenhar aqui. Ou seja, eu tenho um AND. O tempo de propagação do combinacional, que seria esse termo aqui, ele nada mais é do que uma porta AND. Certo? Depois eu tenho quais outros pares? Eu tenho do 1 até o 4. Então do 1 ao 4 eu tenho agora, em vez de ser uma porta AND, eu tenho duas portas ANDs em série. Então qual que é o tempo de propagação desse circuito? Eu vou ter que aqui vai ser uma porta AND, depois mais uma porta AND. Eu tenho como tempo de propagação duas vezes o tempo de uma porta AND, que está em série, não está em paralelo. Então a análise desse circuito combinacional, o tempo de propagação, a gente fez como a gente aprendeu antes, na análise de tempo de circuito combinacional. Depois eu vou olhar o outro par. Que outros pares a gente tem? A gente tem do 2 para o 3. Do par 2 ao 3, eu tenho que também é uma porta AND. Certo? Eu tenho uma porta AND só entre eles. E eu tenho do 2 até o 4. Então do par 2 até o 4, eu tenho duas portas AND. Esse seria o tempo de propagação. E por fim, o nosso último par é do 3 ao 4, uma porta AND. Então do 3 até o flip-flop 4, eu tenho uma porta AND. Então eu tenho todos esses pares nesse circuito aqui sequencial. Para eu saber qual que é a frequência de operação que ele pode operar, a máxima, eu tenho que olhar cada um dos pares e ver que aquele par funciona corretamente. Se ele não respeita, não funciona corretamente, meu circuito vai estar bugado, né? Vai ter um bug lá, vai dar erro em alguma contagem, em algum momento da contagem. Então o que eu faço? Eu analiso o período de clock mínimo para cada um dos pares e pego o pior deles, que basicamente é pegar o pior caminho. Então suponha, por exemplo, que o tempo do clock to kill desse flip-flop aqui seja de 50. O tempo de setup de 20. E o tempo de propagação de uma porta AND, seja de 10 unidades de tempo. Ou seja, aqui eu tenho TPC de 0, aqui o meu TPC é de 10 unidades de tempo, aqui é de 20, de 10, vou deixar aqui, né? De 20 e aqui de 10. Meu período de clock vai ser a soma do clock to kill com o tempo de setup e o tempo de propagação do convencional, que é essa coluna aqui que a gente meio que calculou. Então vai ser 50 mais 20 mais essa coluna. Então aqui eu tenho que o período do clock é 70, propagação é 0, né? Do combinacional, aqui é 10, é 70 mais 10, então aqui é 80. 70 mais 20, que é 90, que é aplicando essa fórmula. O clock to kill nunca muda, o setup nunca muda, só vai mudar o de propagação. Então vai ser 50 mais o TPC daquele par, mais o tempo de setup, que sempre é 20. Então vai ser 70 mais o TPC, que é essa coluna. Então 70 mais 10, 80, 70 mais 20, 90 e 70 mais 10, 80. Então se eu olhar aqui o período do clock para que o par funciona, esse cara aqui precisa de um clock de pelo menos 90. 90 mais 10%, gente, vou considerar o ambiente, né? Então meu período para que meu clock funcione, para que meu contador funcione, ele tem que ser maior do que 90 unidades de tempo. Então é assim que a gente calcula a frequência de operação desse circuito sequencial síncrono. A gente analisa todos os pares, vê qual que é o circuito combinacional entre o par e faz essa conta. Clock to kill, propagação desse circuito combinacional mais o tempo de setup.
Se isso for respeitado, se o período do clock for maior do que esse período mínimo que a gente calculou, nosso circuito funciona sem bug, né? Sem nenhum problema inesperado, por assim dizer. Então, nesse caso, esse aqui é o pior par, né? O meu período de clock mínimo, para que esse contador funcione, meu período de clock mínimo, ele tem que ser maior que 90 unidades de tempo, que é o que eu calculei. Isso vale para qualquer circuito sequencial síncrono, né? A gente pode pensar isso em processadores também. Em processadores, a gente pode ter, basicamente, a questão de pipeline, né? Eu tenho o nosso PC ali, que fala qual que é a instrução que a gente tem que considerar. Ele vai passar por uma memória de instrução, que vai me dar qual é a instrução, ele vai ter que ser decodificado. Depois de ser decodificado, ele vai ter que passar pelo banco de registradores, vai ter que pegar os valores que eu preciso pegar. Esses valores, então, vai para nossa ULA, vai ser computado, e dessa ULA pode ir para uma memória de dados ou para o banco de registradores, vai ter o write back, né? Que é outra parte do nosso circuito. E cada partezinha nesse aqui, eu posso pôr aqui flip-flops para que eu tenha nosso pipeline. Então, entre cada etapa do nosso processador, eu vou ter flip-flops. Então, o que eu vou fazer? Vou analisar os pares. Eu vou analisar esse flip-flop como fonte e esse como destino e ver quanto tempo leva para eu puxar uma instrução. Então, eu vou analisar o período de clock em que esse parte aqui do pipeline funciona. Depois eu faço a mesma coisa, onde esse cara aqui agora é o fonte e esse flip-flop aqui é o destino. E eu vejo qual que é o período que esse estágio aqui do meu pipeline pode operar. Depois eu vejo o período que esse estágio do pipeline opera. Depois o período que esse estágio do pipeline opera. E assim vai. Então eu vou considerar, por exemplo, que aqui eu preciso de pelo menos 20 unidades de tempo. Aqui eu preciso de 10. Aqui eu preciso de 30. Aqui a ULA tem uma multiplicação, alguma coisa assim. Eu preciso de 50. Então para o meu processador funcionar, eu tenho que olhar o pior tempo. Eu vejo que é 50 e eu coloco todo mundo em 50. Então, meu clock vai operar a um número maior que 50. Dessa forma, esse estágio funciona. Esse também vai funcionar, porque ele precisa só de 30, eu tenho mais que 50. Esse aqui também vai funcionar, esse aqui também vai funcionar. Porque o óbvio, né, é que se eu coloco o meu período de clock, por exemplo, como 30, se o meu período de clock é 30, esse estágio funciona, tá ok. Esse estágio aqui também funciona, está ok. Esse estágio aqui também funciona, meio no limite, mas vamos dizer que funciona, está ok. Esse estágio aqui não funciona. Então, meu processador vai dar a resposta errada. Eu pego o pior caso e esse é o meu período de clock. Então, essa análise é feita sempre dessa forma, né? A gente usa essa equação aqui para computar qual que é a frequência máxima de operação que o meu circuito sequencial síncrono pode funcionar corretamente. Então, próxima aula a gente vai ver a questão do hold. A gente tem ainda o tempo de hold para analisar esses flip-flops. E depois a gente vai ver o clock skew. O que acontece se o clock ele chega em diferentes tempos em cada flip-flop. O que isso muda na minha análise dessa frequência de operação. Então, até a próxima aula.